Boa noite, graça e paz de Jesus esteja sobre as nossas vidas nesse tempo, amém? Você pode se colocar de pé no seu lugar? Nós vamos adorar a Deus, vamos exaltar o seu nome. Te convido a fazer isso conosco. Beleza.
E o seu amor é constante, sempre constante. Não há amor maior e não há amor melhor. Sim? Diga aí. Amém. Tua santidade é grande, o teu amor é incomensurável. Tuas palavras dentro de mim me fazem ver que sou teu. Tua santidade é grande, o teu amor é incomensurável. Tuas palavras dentro de mim me fazem ver que sou teu. Tua doce voz me leva a descansar. Tua palavra me faz sentir consolo e paz, pois sou teu. Em teus braços eu me aconchego. Tua doce voz me leva a descansar. Tua palavra me faz sentir consolo e paz. Por quê? Eu sou teu. Te
Obrigado, Senhor, pela vida. Querido Deus, eterno Pai, estamos aqui diante de Ti, ó Deus, para Te dizer obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque Tu nos deste, Senhor, Tu deste a Tua vida, Senhor, para morrer no nosso lugar, ó Deus. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor, Senhor, pela Tua misericórdia, Senhor. Nós não somos merecedores, Senhor, somos pecadores, mas pela Tua infinita misericórdia, Senhor, derramaste o Teu sangue naquela cruz por nós, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, por tudo que está acontecendo, Senhor, porque sabemos que em tudo devemos dar graça, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, pela nossa família, pela nossa saúde, ó Deus. Cuida, Senhor, de cada um, protege, guia, Senhor, nas Tuas asas, ó Pai. Muito obrigado, Senhor. Te agradecemos, Senhor, por tudo que tens feito, Senhor, aqui nesta igreja, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque podemos, Senhor, através das redes sociais, Senhor, levar a Tua palavra, Senhor, àqueles que não podem estar aqui na igreja, Deus. Que essas pessoas, Senhor, possam ouvir, Senhor, a Tua voz, sentir, Senhor, as Tuas mãos sobre a vida delas, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque eu orei em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Você pode sentar no seu lugar. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 26. A partir do versículo 47. 26, Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 47. Esse momento da vida de Jesus é começado a ser relatado praticamente o seu caminho final, os seus últimos dias. Então ele já está perto do fim e acontecem coisas que não pegaram de Jesus de surpresa, assim como nós somos pegos de surpresa com as questões da vida, mas não Jesus. Jesus, ele está orando, fazendo uma oração muito dolorida ao seu Pai, e aí a continuação, logo que ele sai desse momento de oração, ele está com seus discípulos, ele está conversando com seus discípulos, é noite, e ele está ali batendo papo. E aí a história começa dizendo o seguinte: enquanto Jesus ainda estava falando, chegou Judas, um dos 12. Com ele estava uma grande multidão armada de espadas e varas, enviada pelos chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo. O traidor havia combinado um sinal com eles, dizendo-lhes: aquele a quem eu saudar com um beijo é ele. Prendam-no. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: salve, mestre! E o beijou. Jesus perguntou: amigo, o que o traz? Então os homens se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. Um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Disse Jesus: guarde a espada, pois todos os que empunham a espada, pela espada morrerão. Você acha que eu não posso pedir a meu Pai, e Ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos?
Como então se cumpririam as escrituras que dizem que as coisas deveriam acontecer dessa forma? Naquela hora Jesus disse à multidão: estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês venham prender-me com espadas e varas? Todos os dias eu estive ensinando no templo e vocês não me prenderam. Mas tudo isso aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Até aqui a leitura da nossa meditação dessa noite. E louvado seja Deus pela sua palavra, amém? Amém. Louvado seja Deus pela sua palavra. Há uma relação muito próxima entre religião e ódio ao longo da história humana. Há uma relação muito próxima, religião e ódio. Eu tenho pensado muito nessa relação, nessa proximidade da religião e da disseminação do ódio que nós estamos vendo constantemente sendo televisionada. Você lembra que em agosto houve um caso absurdo da criança de 10 anos que foi abusada pelo seu tio, e desde os 6 anos ela era abusada. Isso despertou nas pessoas, em todas elas, um sentimento de ódio, assim, um sentimento de indignação, um sentimento de repulsa. Esse tipo de situação causa isso em nós mesmos. Mas há uma relação muito próxima, não é pontual. Isso não é pontual. Eu fui refletir sobre as últimas notícias que estão sendo divulgadas e eu anotei algumas assim. Eu fiz uma busca no Google, eu coloquei assim: disseminação do ódio, e apareceram as seguintes notícias. A primeira foi daquela Flor de Lis, também outro caso próximo aí nosso. E o tema da notícia é: melhor viúva que divorciada. Melhor viúva que divorciada. Flor de Lis e o preço da ética fundamentalista. Outra notícia que eu coloquei, que apareceu, foi: grupos pró-vida e pró-família são grupos de ódio que usam a Bíblia como álibi. Pastores defensores da família desprezaram as 100 mil mortes por Covid-19 e em seus discursos disparam o ódio. Um casal de irmãos cantores apareceu nessas notícias também. E a notícia assim, dá o nome dos dois e diz assim: onde e como os discursos de ódio nascem. Dois irmãos muito conhecidos, crentes, e ao que parece, a relação entre religião e ódio é muito próxima. Religião e o ódio, ao que parece, andam de mãos dadas. Eu não sei se você, nesse pouco tempo, teve essa impressão. Mas quando a gente olha para a história da humanidade, a partir da história das religiões, principalmente, a partir da história das religiões, a gente percebe que o ódio, ele sempre foi uma característica de toda imposição religiosa. O ódio sempre foi uma característica de toda imposição religiosa, porque a história ela é marcada com o sangue de pessoas que, por não crerem naquilo que a maioria dominante cria, foram mortas. Nós não precisamos ir muito longe para vermos que a história continua sendo marcada por sangue de pessoas que, enfurecidas, conhece gente que anda enfurecido por aí? Disparando ódio nas redes sociais? Como aumentou o número de gente assim, né? O Facebook, dentro da minha pesquisa, teve que criar um sistema para poder retirar tudo que estivesse relacionado a ódio em postagem das pessoas. E pelo que eu lembro, assim, vagamente, foram mais de 11 milhões de postagens que foram retiradas, que estavam disseminando ódio. Nós não precisamos ir muito longe para a gente ver que existem ainda pessoas enfurecidas, ou até mesmo cegas por seus dogmas, por seus rituais, que acabam por continuar esse derramamento de sangue que aconteceu lá atrás e continua acontecendo hoje. Pessoas e instituições que continuam o ciclo de violência e continuam com os seus discursos de ódio.
À medida que eu refletia então sobre religião e ódio e essa proximidade, eu me lembrei desse texto aqui que nós lemos. Esse texto fala de uma maneira muito interessante sobre essa relação de religião e ódio. Esse texto então ele sugere que a religião ela não é apenas uma companheira histórica do ódio, mas a sensação é que a religião e o ódio são os dois lados de uma mesma moeda. Eles fazem parte de uma mesma realidade. Esse texto ele é protagonizado inicialmente por religiosos da época. Foram eles que prenderam Jesus. Eles entregaram Jesus às autoridades romanas. Os religiosos estavam incomodados com Jesus desde o início do seu ministério. Desde que Jesus era Jesus, desde que ele era quem era, havia um grupo de pessoas incomodadas com a pessoa de Jesus. Eles vêm atrás então de Jesus conduzidos por um dos 12, o Judas, o Iscariotes. Como então eles vêm de uma maneira como se eles estivessem indo a um campo de guerra. Eu não sei se você reparou isso na leitura do texto, conseguiu perceber, ter essa sensação. Eles vêm como se estivessem entrando numa verdadeira guerra, porque o texto diz que eles vêm com espadas, com varas. No Evangelho de João, essa história está relatada nos 4 evangelhos. Nos 3 sinóticos, ele está mais enxuta a história, Mateus, Marcos e Lucas. E João, ele detalha mais a história. Dá uma olhada depois lá no Evangelho de João, dá uma lida, que você vai ser enriquecido. O Evangelho de João, ele complementa dizendo que entre essas pessoas haviam tochas. Varas, paus e tochas, espadas e tochas. Vem uma imagem na sua mente? Olha um pouco para a história. Negros, brancos, Estados Unidos. Vem uma imagem na sua mente? Não é uma imagem que nós desconhecemos. Gente enfurecida, gente com sede de sangue, gente com arma e fogo. A ideia então é queimar o adversário, eliminá-lo da face da terra. A religião na Bíblia, ela está sempre associada a reações de ódio. 2 exemplos. Jesus está deparado diante de um jovem paralítico. Há religiosos em volta. E os religiosos apresentam esse jovem paralítico. E Jesus, diante desse jovem, olha para ele e diz: os seus pecados estão perdoados. O que acontece com os religiosos? Se ofendem. Quem é esse homem para perdoar pecados? Quem é você para perdoar pecados? E em Atos capítulo 7, nós vemos também uma história muito emblemática de Estevão. Estevão se tornou o primeiro mártir da igreja. E aí ele começa a pregar. E ele está pregando e os religiosos escutam a sua mensagem, mas eles não aguentam, eles não querem ouvir a mensagem do Estevão. O texto é muito forte porque diz que os religiosos rangiam os dentes de raiva pelo que Pedro estava pregando. E é uma ilustração muito forte do ódio com relação à raiva. Porque alguém rangendo os dentes, você consegue imaginar essa cena olhando para um animal quando se sente ameaçado, e esse animal, diante dessa ameaça, ele mostra os seus dentes. Essa é a imagem que em Atos capítulo 7 nos relata sobre a reação desses que estavam ouvindo a mensagem do Estevão. À medida que Estevão continua pregando a sua mensagem, então, os religiosos, diante disso, desse ranger dos dentes, eles tapam seus ouvidos. Pedro continua pregando. Os religiosos, eles ficam enfurecidos mais ainda e começam a gritar. A história conta isso. Como Estevão continuava pregando, mesmo diante do ranger dos dentes, do tapar os ouvidos e do grito incessante para não ouvir a mensagem do Pedro, os religiosos se abaixam, pegam as pedras, começam a apedrejar Estevão, e Estevão é morto a pedrada. Essa história mostra como religião e o ódio fazem parte de uma mesma realidade. Esse texto tem cena de ódio, sim, tem cena de ódio. Armas, tochas, pessoas indo prender uma outra pessoa. Quando os soldados dos sacerdócios, foi o que nós lemos, eles chegam, a confusão já está quase tomada. A cena de horror já quase está começando. E essa cena que
quase vai se protagonizar e tomar conta da situação, nós imaginamos esse tipo de cena, talvez num boteco com um monte de gente bêbada. Sim? Mas nós não imaginamos isso entre religiosos. Não entre gente que diz que tem fé. Nós não imaginamos isso assim. É uma cena que você espera ver entre inimigos declarados, sim? Entre inimigos declarados, mas não entre pessoas que falam sobre Deus. Isso é chocante aqui, porque de repente tem uma cena de guerra entre pessoas que têm a tarefa diária de falar e ensinar sobre Deus. Não é uma cena nova, não é verdade? Parte dessas notícias que eu li está refletindo exatamente isso. Aí quando você imagina que vai virar confusão tudo isso, porque onde religiosos estão na força do seu poder e da sua religião, o ódio se manifesta e a confusão acontece. Onde religiosos se encontram na força da sua religião, o ódio se manifesta. Mas aí quem entra em cena é Jesus. Antes de tudo acontecer, Jesus entra em cena. E o que Jesus fala nos ensina lições muito especiais sobre como a gente pode lidar com a religião e a disseminação do ódio, discurso de ódio que nós estamos vendo, eu acredito que diariamente. E como que a gente pode vencer tudo isso? Primeira lição que eu aprendo com esse texto é que a religião e o ódio, elas pagam o mal com o mal. Religião e o ódio pagam o mal com o mal, porque elas nascem, a religião e o ódio nascem, tem a sua raiz na retribuição. Você me fez mal, então eu vou te fazer mal. Elas têm a sua raiz nessa ideia, nessa lógica. Jesus disse-lhe Jesus: guarde a espada, Pedro, pois todos os que empunham a espada, pela espada morrerão. Este é o ciclo vicioso da história humana. O discurso ao longo da história diz o quê? Aqui se faz e aqui se paga. Não é assim? Diante de uma situação de injustiça, de maldade, você já deve ter ouvido isso. Tá vendo? Aqui se faz, aqui se paga. Mas na religião, essa é a lógica. Essa é a lógica da religião. Porque o que é religião? Eu peguei aqui uma definição de religião de um sociólogo chamado Otto Maduro. E ele define religião da seguinte maneira: religião é um sistema de crenças e práticas cujo objetivo é atender às reivindicações divinas, a fim de que o divino atenda às reivindicações humanas. É uma troca. Isso é religião. Esse é o cerne de toda a expressão religiosa. Deus tem os seus caprichos, nós temos as nossas vontades e os nossos desejos. Ok? Essa é a ideia. E aí o que acontece? Nós não temos o poder de conseguir, de ter acesso a tudo aquilo que a gente quer. Então o que a gente faz? Vamos agradar a Deus? O que é que Deus quer? Vamos atender os caprichos de Deus? E aí a gente faz o que Ele quer. Em contrapartida, Deus vai atender os nossos caprichos, as nossas vontades. Troca. Isso é religião. Isso é a definição religiosa segundo Otto Maduro. Essa é a definição de religião também, conforme a Bíblia nos apresenta. Esse sistema de troca com Deus, onde eu tento me desempenhar da melhor maneira, a fim de que Deus se veja na obrigação de atender aquilo que eu quero. Isso faz parte das nossas igrejas muitas vezes. Quer ver como? Conhece aquela pessoa que diz assim: eu já orei tanto. Ela chega até você e diz: puxa irmão, puxa irmã, eu tenho orado tanto e Deus não atende o meu pedido. Irmão, você não sabe, irmã, olha, eu estou na campanha de oração há tanto tempo. Puxa, eu tenho feito até jejum, eu estou jejuando, estou orando, está tudo certinho. Eu vou na igreja, olha, eu sou até dizimista. Não estava podendo, mas eu estou sendo dizimista fiel. Deus não atende os meus pedidos. O que acontece? Essa sensação de que Deus tem que algo para com a gente
tem que corresponder àquilo que eu tenho feito, isso é da religião. Assim como a sensação de que Deus tem que corresponder o mal que o outro faz, isso também é da religião. É da religião também se satisfazer no seu íntimo com a ideia de que o outro, na sua maldade, vai ser punido severamente pela maldade que ele causa a mim, pelo mal que ele causa à humanidade. Esse outro precisa ser punido por Deus. Isso também é da religião. Religiosos, eles se conformam com a ideia de que aqueles que não são como eles, enfim, sofrerão a punição que Deus tem sobre a vida deles, o juízo que Deus vai derramar sobre a vida deles. Conhece aquela expressão que era dita há alguns anos atrás, eu não lembro quantos anos atrás, mas que diz: esse daí tem que fazer o quê? Arder no mármore do inferno. Essa pessoa tem que arder no mármore do inferno. Ele me fez mal, ele não anda conforme a gente quer, vai arder no mármore do inferno. É como se a gente estivesse assando um sanduíche humano para o capeta, né? Vai arder no mármore do inferno. Essa ideia na religião, ela é altamente confortante. É altamente confortante. Que outra razão eu teria então para andar na linha, se não o fato de que quem não anda na linha como eu ando, vai para o inferno? Consegue entender isso? Aí eu não só ando na linha, como eu fico de olho em quem não anda. Porque daí eu estou andando na linha, e o outro não está andando na linha. Daí eu fico pensando, Deus tem que pesar a mão sobre essa pessoa que não está andando na linha. Quanta gente no momento da crise, no momento da tragédia, não levanta a pergunta: por que comigo, se eu sempre fiz tudo o que eu tinha que fazer? Essa é a lógica da religião. E é a lógica do ódio também. Porque a lógica do ódio também é pagar o mal com o mal. Essa é a lógica do ódio também. Você me feriu, você me machucou, você ultrapassou as cercas, você ultrapassou os limites, você invadiu os limites. Você invadiu esse lugar que não era seu, esse lugar que fazia parte da minha história, num ponto que você não deveria. Você inviabilizou com a sua maldade o meu projeto de sonho futuro. Diante disso, então, eu odeio você. Você não deveria ter feito comigo isso que você fez. O ódio é um tipo de punição que diz: já que a vida não dá para essa pessoa o que eu acho que ela merece, eu dou com os meus sentimentos mais negativos, e o que eu mais desejo para você é que você morra. Mas Jesus disse o seguinte: se você odiar o seu irmão, você já o matou. Veja que na boca de Jesus o assassinato e o ódio, a mensagem de Jesus, são a mesma coisa. Porque quem odeia vislumbra um mundo onde a existência dessa outra pessoa é aniquilada, onde a existência dessa pessoa não existe. O mundo é melhor sem esse criminoso. O mundo é melhor sem essa mulher que causa tanto mal à família. O mundo é melhor sem essa pessoa negligente. O mundo é melhor sem esse drogado que causa confusão na sua família, que traz dor para todo mundo que está perto dele, que rouba em casa para poder ter acesso a drogas. O mundo seria melhor sem você. Esse é o discurso do ódio. Aí eu vivo da expectativa de prejudicar essa pessoa porque ela me prejudicou. Mas aí quando eu consigo prejudicar essa pessoa, o que ela faz? Me prejudica de novo. E aí o que acontece? Se estabelece o ciclo do ódio novamente. O ódio nasce dessa lógica: eu vou pagar o mal com o mal. O outro merece tudo o que há de pior. E a vida só será justa
se você tiver isso. A lógica de Jesus qual é? Guarde a espada. Essa é a lógica de Jesus. Guarde a espada. Por quê? Alguém tem que quebrar esse ciclo de violência. Alguém tem que quebrar, tem que cessar esse ciclo de ódio. Tem uma lei chamada de a Lei de Talião. Essa é uma lei de 1770 a.C. A Lei de Talião ficou famosa pelo judaísmo. E essa lei diz o seguinte: olho por olho, dente por dente. Olho por olho, dente por dente. O Mahatma Gandhi faz uma crítica a essa lei, a esse princípio, e ele diz o seguinte: olho por olho e o mundo acabará cego. Mas quem ofereceu a resposta para isso foi Jesus Cristo. Jesus disse o seguinte: vocês ouviram o que foi dito aos antigos, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo: resistam ao perverso, resistam à maldade, resistam. Se alguém ferir vocês na face direita, ofereçam à esquerda. Se alguém vier lhe roubar a sua capa, entregue a túnica. Se alguém te obrigar a caminhar uma milha, caminhe a segunda. A primeira por obrigação, a segunda por amor, graça e fé. Amém? Essa é a lógica do Cristo. O que acontece com isso? A gente rompe o ciclo da maldade. A gente rompe com o ciclo da violência. Você absorve o golpe, mas aí você não contragolpeia. Guarde a espada, não retribua o mal com o mal. Quando Jesus diz guarde a espada, Jesus está dizendo: Pedro, o único jeito disso tudo que está acontecendo aqui entre nós agora não acabar em derramamento de sangue é você guardar a espada. E eu penso que muitas vezes o único jeito da nossa família não continuar nessa brigalhada toda que muitas vezes a gente está inserido é você se negar a continuar disseminando discórdia. O único jeito de acabar com a fofocalhada, talvez, no emprego, no ambiente que você está, é você se negar a continuar falando do assunto. Guarde a espada. O único jeito dessa confusão que talvez você esteja inserido, e as confusões em que nós nos inserimos muitas vezes, é você, ao invés de andar como todo mundo está andando, absolver o golpe e amar o inimigo. Corta-se o ciclo da maldade. Corta-se o ciclo da maldade. Estabelece-se então uma nova referência. Guarde a espada. Paulo escreve aos Romanos dizendo o seguinte, Romanos 12, a partir do versículo 14: peçam que Deus abençoe os que perseguem vocês. Sim, peçam que Ele abençoe e não que amaldiçoe. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham por todos o mesmo cuidado. Não sejam orgulhosos, mas aceitem serviços humildes. Que nenhum de vocês fique pensando que é sábio. Não paguem a ninguém o mal com o mal. Procurem agir de tal maneira que vocês recebam a aprovação dos outros. No que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Meus queridos irmãos, nunca se vinguem de ninguém. Pelo contrário, deixem que seja Deus quem dê o castigo. Pois as Escrituras Sagradas dizem: eu me vingarei, eu acertarei contas com eles, diz o Senhor. Mas façam como dizem as Escrituras: se o inimigo estiver com fome, dê comida. Se estiver com sede, dê água. Porque assim você o fará queimar de remorso e vergonha. Não se deixe vencer com o mal. Não deixem que o mal vença vocês, mas vençam o mal com o bem. Você pode dizer amém para essa palavra? Tanto religião como ódio, eles vivem de pagar o mal com o mal.
E essa lógica não é a lógica do Cristo. Segunda ideia que Jesus nos dá é que tanto a religião como o ódio não conhecem a Deus. Jesus diz para o Pedro: Pedro, guarde a sua espada. E aí ele pergunta para o Pedro: você acha que eu não posso pedir a meu Pai? E ele não colocaria imediatamente à minha disposição, agora, mais de 12 legiões de anjos? A religião é, por essência, ignorância. A religião é, por a sua essência, ignorância. Porque a religião precisa que Deus seja diminuído. Você entende isso? Deus, em toda a sua grandeza e majestade, Ele precisa ser diminuído. Que Deus não seja tudo o que Ele é. A religião precisa que Deus se enquadre dentro daquilo que ela quer. Jesus foi condenado pela religião judaica como blasfemo. Por quê? Porque Jesus foi condenado pela religião judaica como um blasfemo? Porque ele dizia coisas que a religião, que os religiosos não eram capazes de absorver, não eram capazes de entender, não eram capazes de aceitar, tinham dificuldades de aceitar. A religião propôs a vida inteira que se você fizer direito, que se você seguir todos os mandamentos, se você seguir e andar na linha, Deus vai realizar algo em você. Mas se você não seguir tudo direitinho, se você não andar na linha, Deus não vai realizar algo em você. Isso é a proposta da religião. Lembra da mulher adúltera que é apresentada para Jesus? Evangelho de João, capítulo 8. O texto diz que fariseus, religiosos da época, pegam uma mulher no flagra. É assim. Pegam essa mulher, levam até Jesus, ela está adulterando, levam até Jesus, colocam ela diante dele, e o texto diz que Jesus se ajoelha, ele começa a escrever algo na areia, começa a desenhar algo na areia, e aí essa mulher é adúltera, ela merece ser apedrejada, sim, de acordo com a lei, sim, mas vamos fazer o seguinte. Aí o que Jesus disse? Se tem alguém aqui entre nós, na multidão dos fariseus, dos sacerdotes, dos religiosos, que não tem um pecado, ok, pegue uma pedra e seja o primeiro a atirar essa pedra. É isso que Jesus diz. Aí Jesus, que não tem pecado, não atira a primeira pedra, não pega a pedra e não atira a pedra. Aí ele olha para a mulher e diz assim: já que ninguém te condenou, eu também não te condeno. Já que não há mais um clamor pela sua morte, eu também não vou levantar nenhum clamor contra você. Isso é lindo em Jesus, igreja. Eu não tenho nada contra você, eu não vou condenar você. Eu poderia jogar uma pedra em você agora, mas eu não vou fazer isso. Sabe por quê? Porque eu conheço o meu Pai. E sabe o que mais? Eu sei que o meu Pai ama você. Sabe o que mais? O meu Pai, Ele quer que você siga o curso da sua vida, que você vá e que você não peque mais. Sabe por quê? O meu Pai está me dizendo que a sua vida tem valor. A vida tem valor. É assim que Jesus age. Por que ele age assim? Porque ele conhece a Deus. Essa é a mensagem de Jesus. E o que acontece com os religiosos? Eles não conseguem absorver. Eles não conseguem entender essa mensagem. Não conseguem absorver porque eles estão fechados dentro da sua religiosidade. Ninguém pode pensar diferente. Tem que ser assim. E que Deus não pode ser tão grande, então, e Ele precisa caber aqui dentro das nossas estruturas, dentro das nossas regras. Então você vista-se desse jeito. Você aqui sente de um lado, você aqui sente de outro. Você fale dessa forma. Você, para subir num púlpito, use determinado tipo de roupa. O seu linguajar agora tem que ser o crentez. Isso é da religião. Isso é da religião.
A religião precisa disso. As igrejas precisam disso até mesmo para manterem os seus dogmas. A gente precisa de um Deus pequeno, primeiro para que a gente não se sinta tão mal perto dele. Como você se sente de alguém que é perto de alguém que é muito melhor que você? A ideia é mais ou menos assim: você tem aquela pessoa que é boa, gente do bem, está prosperando na vida. Conhece gente assim? Está nesse momento de crise, mas ela está bem. Faz uma avaliação no seu íntimo. Se essa pessoa cai, você vai ter um sentimento de prazer. Sabe por quê? Ela vai estar no mesmo nível que você, ela desce um pouco. A gente não gosta que as pessoas estejam tão distante de nós, num lugar tão elevado, tão mais alto que o nosso. Isso acontece entre nós, acontece dentro da igreja. Eu preciso então que Deus seja pequeno, para que Ele tome em suas mãos só algumas áreas da minha vida, não a minha vida toda. É mais ou menos isso, consegue entender? Por isso eu preciso que Deus seja pequeno. Eu quero que Ele me abençoe no trabalho. Eu quero isso, mas eu não quero que Ele me ensine a conviver com aquela pessoa chata, que me incomoda, que está tentando me passar a perna, me derrubar e assumir o meu lugar no trabalho. Eu não quero que Jesus me ensine a conviver com essa pessoa. Eu quero que Ele me abençoe. Consegue entender isso? Eu quero que Ele me dê a cura sobre essa enfermidade. Quantos não querem no momento da enfermidade? Deus me dê a cura. Vem com a tua cura. Eu creio, eu acredito, eu oro, eu faço jejum, mas Deus, eu não quero que tu mexa na minha questão de dar passos de fé. Eu não quero que tu me peças para obedecer nessa área. Eu quero só nessa, Deus. O que a gente está fazendo? Diminuindo Deus. Diminuindo Deus. Deus precisa ser pequeno, porque eu preciso sentir que a vida está no meu controle e não no controle dele. Veja a declaração que Jesus faz. Você acha que eu não posso pedir a meu Pai e Ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Veja, Pedro, ele está tão fechado dentro do seu mundo pequeno, que ele acha que a única defesa que Jesus tem naquele momento é a sua espada. É assim conosco muitas vezes. Nós achamos que a única solução no momento pontual da nossa vida é aquilo que a gente considera que está ao alcance das nossas mãos. Aí Jesus diz para Pedro o seguinte: para, Pedro, para com isso, você não está entendendo nada. Você não está entendendo nada, Pedro. O meu Pai, Ele está no controle de todas as coisas, Pedro. E se eu pedir para Ele, Ele manda uma legião, Pedro. Uma legião, para você ter uma ideia, poderiam ter até 12.000 anjos, 12.000 soldados. O livro de Apocalipse diz que um anjo tem poder para arrasar, destruir, aniquilar 1/3 da humanidade. Um anjo. O que Jesus está dizendo para Pedro é: Pedro, o que Deus pode fazer e o que você acha que pode fazer são coisas tão diferentes e tão desproporcionais que é melhor você guardar sua espada, Pedro. Você não está entendendo, Pedro. O que Jesus está dizendo é isso. Quem está no controle da sua vida é quem? Deus. Quem permite ou não permite uma situação, seja ela qual for na sua vida, é quem? É Deus. Quem vai dar a vitória para você nessa situação é quem? É Deus. Quem dá o livramento para nós todos os dias é quem? É Deus. Ele pode usar instrumentos humanos? Claro que pode, Ele usa pessoas. Mas quem está no controle até mesmo das pessoas que Ele usa? Deus. É Deus, porque a palavra diz que Ele age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Pedro, guarde essa espada. Pedro, guarde essa espada, porque se você conhecesse a Deus, Pedro, nem armado você andaria. Se nós conhecêssemos a Deus, nós estaríamos muito mais em paz nesse momento difícil que nós estamos enfrentando do que nós estamos, na verdade. Conhecimento de Deus, Deus está no controle, mas a religião e o ódio não conhecem a Deus, porque o ódio só conhece a linguagem do ódio.
Um Deus que é amor para quem odeia é inaceitável. Consegue entender isso? Um Deus que na sua essência é amor para quem odeia é inaceitável. Um Deus que ama a pessoa que fez mal para minha filha. Um Deus que ama uma prostituta. Um Deus que ama esse criminoso que fez tanto mal para a humanidade. Isso é inaceitável. O ódio e a religião são iguais nesse sentido, porque Deus não pode ser quem Ele é para que eu seja quem eu quero ser. Como que a gente resolve isso? Conhecendo a Deus. Conhecendo a Deus. O sábio diria o seguinte: o Senhor é quem dá sabedoria. Da sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Paulo fala para a igreja de Colossos o seguinte: eu estou me esforçando para que vocês aí sejam fortalecidos em seus corações, que vocês estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Religião e ódio se misturam porque ambos se desenvolvem na falta do conhecimento de Deus. Precisamos vencer isso como? Conhecendo a Deus. Quem conhece a Deus não dissemina discurso de ódio. Terceiro, religião e ódio se estabelecem, ambos estabelecem, quando chegam um clima de guerra. A história continua. Jesus disse à multidão agora: eu estou chefiando alguma rebelião para que vocês venham prender-me com espadas e varas? A religião, ela é divisionista, ela é segregacionista. Religião funciona assim: se você não acredita conforme eu acredito, se você não pensa conforme eu penso, se você não faz como eu faço, você não pode andar comigo. Isso é da religião. Jesus olha para a multidão e diz assim: vocês vieram prender alguém que está liderando uma rebelião? Quem vocês vieram buscar? Um terrorista? O chefe maior do Estado Islâmico? Vocês vieram prender o chefe do morro? Quem vocês vieram buscar? Vieram buscar alguém que está do outro lado da linha de batalha, com todas as armas apontando em sua direção? É esse que vocês vieram buscar? Eu quero dizer uma coisa para vocês. Jesus fala o seguinte: eu sempre estive no meio de vocês, pregando, ensinando. Eu pertenço a vocês. Eu sempre quis o melhor para vocês. Veja que loucura! Veja esse clima de guerra, esse clima de sangue, de derramamento de sangue sendo estabelecido. Quando Pedro reage, surgem dois grupos dispostos a se matar. De um lado, sacerdotes religiosos, mestres da lei, e de outros quem? Os discípulos, todo mundo com espada desembainhada. O que falta para isso tudo, para que isso tudo vire um mar de sangue? Jesus está dizendo: para tudo, está tudo errado, não é assim. Eu sempre estive entre vocês, eu faço parte da vida com vocês. Não faz sentido vocês virem me buscar desse jeito. Não faz sentido virem até mim com essa força desproporcional. Não precisa tudo isso. Eu estendo a mão para vocês pacificamente para que vocês me levem. O apóstolo Paulo diz que só o fato de haver divisão já é para nós completa derrota. O teólogo Karl Barth tem um texto sobre a existência denominacional, e ele diz assim: por mais que hoje seja impossível reverter o processo, nós precisamos ser humildes o suficiente para reconhecer que denominações nascem do pecado
e não da vontade de Deus. Porque a igreja de Jesus é uma só. Você pode dizer amém para isso? Amém. A igreja de Jesus é uma só. A religião precisa distinguir quem é quem. Os discípulos, em determinado momento, em outra história, vão até Jesus. E eles dizem para Jesus assim: Mestre, Jesus, a gente estava caminhando e a gente viu um grupo de pessoas que nós não conhecíamos, não sabíamos quem eles eram, e esse grupo de pessoas, eles estavam expulsando demônios no teu nome, mestre. Jesus, isso não pode. E aí Jesus olha para eles e responde: que isso? Só porque eles não eram um de vocês? Que isso? Prestem atenção. Quem não é contra nós é a favor de nós. Nós não estamos aqui nesse mundo caçando inimigos. Vejam, olhem para os campos, eles são grandes. Olha essa seara, poucos são os trabalhadores, e muito é o trabalho que nós precisamos realizar. Então agreguem esses outros. Nós temos é que pedir ao Pai que mande o quê? Mais trabalhadores. Essa é a ideia de Jesus. Na obra de Deus, as nossas diferenças importam pouco. Você pensa diferente de mim, mas eu não odeio você por isso. O Paulo diria assim: se alguém não pensa como eu, que o Espírito esclareça. Mas o que acontece dentro das estruturas religiosas? Não há espaço para o Espírito. Na religião não há espaço para o Espírito. Aí tem que ser assim: ou você é dos nossos, ou você anda conforme os nossos dogmas e ritos, conforme as nossas regras aqui dentro da nossa instituição, ou então você vai arder no mármore do inferno. Jesus diz assim para a multidão: eu não sou um rebelde, eu não sou um inimigo, eu sempre estive entre vocês querendo ensinar vocês as lições do reino. O bom de ser igreja é que a gente se ajuda nesse processo. Nós não somos iguais, nós temos as nossas diferenças, nós temos os nossos problemas, temos os nossos pecados, e os pecados precisam ser tratados em amor, com cuidado. Mas a palavra diz que as armas com as quais lutamos são poderosas em Deus para destruir fortaleza. Nós não temos que entrar num ambiente, seja ele qual for, querendo guerra. Isso é da religião e do ódio. A religião e o ódio estabelecem um ambiente de guerra. Aonde elas estão? O que nós estamos vendo na televisão? Nós precisamos ser daqueles que se levantam e dizem assim: para! Não é assim! Não é assim! Eu não preciso dar um tiro de canhão nesse mosquito. É uma força desproporcional. Como que Jesus termina seu discurso, igreja? Nos dando o passo a passo, nos dando a direção, nos dando o caminho para uma vida de paz. Porque o ódio e a religião, eles só são vencidos pela revelação do Evangelho. Jesus termina seu discurso assim: tudo isso aconteceu para que se cumprisse as Escrituras. Tudo isso acontece para que se cumpram as Escrituras. Religião e o ódio são o mesmo lado da moeda, porque ambos precisam do mesmo tratamento. A doença é a mesma, o remédio é o mesmo, porque os sintomas para curar é o mesmo. Você só cura essa prisão de religião, ódio, seja qual face está mais forte na sua vida, convertendo-se definitivamente à mensagem do Evangelho. É assim, simples assim. A declaração de Jesus que fecha a reflexão que ele está fazendo é: isso é para que se cumprisse as Escrituras. Simples assim. Isso é o Evangelho. É a notícia de que o Filho de Deus tinha que vir para dar a sua vida por nós. Isso é o Evangelho. Funciona assim:
Vocês estão aí apavorados, Jesus está dizendo. E eu disse para vocês muitas vezes já: importa que o Filho do Homem venha, que ele seja entregue às autoridades, que ele seja torturado, que ele seja crucificado, morto, e depois ressuscite no terceiro dia. Gente, Jesus está dizendo, não está acontecendo nada de novo. Não está acontecendo nada que não tenha sido predito. Deus não está distraído e a história não está descontrolada. O Evangelho, então, é a boa notícia de que quando o homem não tinha mais nada, nenhuma saída, nenhuma solução, não tinha mais salvação, Jesus veio para dar ao homem saída e salvação. Evangelho significa que Deus perdoa os meus pecados, Deus perdoa os meus pecados em Cristo, sendo eu odiável como eu sou. Isso é o Evangelho. Os meus pecados, então, eles são depositados num abismo profundo. Só quem tem a chave para tirar isso de lá e nunca vai tirar é Deus. Eles nunca mais serão tirados de lá. Jesus não morreu apenas como blasfemo da religião judaica. Também Jesus não morreu apenas como um rebelde contra o Império Romano. Jesus morreu como abandonado por Deus, a fim de que os abandonados da vida fossem resgatados no amor de Deus. Essa é a tese de Jürgen Moltmann no seu livro O Deus Crucificado. Jesus morreu como abandonado por Deus, a fim de que os abandonados da vida fossem resgatados no amor de Deus. Diante disso, não tem que ter lugar para o ódio na nossa vida. O Evangelho não tem lugar para o ódio porque ele nasce da descoberta que nós somos amados e aceitos em Cristo. Deus nos amou e deu seu Filho por nós, sendo nós ainda pecadores. Paulo diz que talvez por um justo alguém se disponha a morrer. Não é assim o texto que Paulo diz? Mas por um ímpio, somente Jesus. Então o Evangelho me livra das amarras do ódio. Por quê? Porque ele é todo construído sobre a verdade do amor e do perdão. O Evangelho é todo construído em cima da verdade do amor e do perdão. Me livra da religião também, porque ele é todo construído em cima da revelação da graça de Deus. Graça, o que Jesus faz com a prostituta é graça. O que Jesus faz com o paralítico é graça. O que Jesus faz conosco todos os dias é graça. Porque quando a humanidade passou a vida inteira tentando construir Babel, lembra de Babel? Um povo passou a vida construindo Babel, porque Babel é o símbolo da religião humana, o esforço do homem na construção de um prédio que chegasse até Deus. Resultado disso, desse esforço: briga, discórdia, guerra, desentendimento, confusão, separação, inimizade. Como que Deus resolve isso? Em Pentecostes. O que acontece em Pentecostes? Deus diz assim: ao invés de você subir até aqui, Deus disse para o homem: deixa que eu estou descendo aí, eu vou morar com você, eu vou habitar em você, eu vou ensinar você a ser gente, eu vou morar dentro de você, fica tranquilo. Você não vai conseguir nunca chegar até mim com os seus esforços. Nunca você vai conseguir chegar até mim por sua força. Mas eu vou aí, eu vou habitar em você, eu vou morar dentro de você. E o resultado disso vai ser o quê? União com Deus. Fora dessa união com Deus, sabe como que é a vida? Fechada dentro da religiosidade e cheia de pessoas disseminando discursos de ódio. É mais força humana. É mais ciclo vicioso. Que bom que eu e você somos daquele que conhece a Cristo. Amém?
Amém. Que bom que nós podemos quebrar esse ciclo do mal, esse ciclo do ódio, da religião exclusivista. Amém? Que você possa deixar de ser um religioso e possa conhecer a Deus face a face. Porque a Bíblia diz que quem ama é nascido de Deus. Quem não ama não conhece a Deus, nem pode ver a Deus. Mas quem ama é nascido de Deus, porque Deus é amor. Talvez você precise perdoar alguém hoje, eu não sei. Talvez você precise começar a amar alguém, eu não sei. Talvez você precise acabar com um ciclo de briga, de rivalidade, deixar de fazer parte do ciclo de violência, do grupo de violência. Talvez você precise parar hoje de atacar de volta. Chega de pagar com a mesma moeda ou com a mesma proporção, talvez. Chega dessa mentira que a melhor defesa é o ataque. Isso é mentira, porque a melhor defesa é confiar na segurança e no amor que só tem aqueles que estão em Jesus. Jesus disse: ame os seus inimigos. A religião ama os iguais. O Evangelho ama os diferentes. A descoberta mais linda que você pode ter é a do Deus amor. Todo sentimento de vingança, de justiça própria, todo sentimento colérico, violento, abusivo, exclusivista, se vai quando você conhece o Deus que é amor. Nós não fomos chamados para nos indignarmos, para mostrarmos os nossos dentes, para escolhermos os nossos lados na batalha da vida. Nós fomos chamados para morrer na cruz com Jesus. Esse é o chamado de Cristo para nós. Tomar a cruz todos os dias. Tomar a cruz todos os dias e fazer o quê? Segui-lo. Nós somos embaixadores de outro reino, aqui nesse lugar enquanto nós estamos aqui. A Bíblia diz: nada vocês façam por partidarismo ou vanglória. Quantos partidos você tem? Quanta briga você está envolvido? Seja na esfera política, seja na esfera religiosa. Você que quer guardar sua espada hoje e cessar a onda de violência pagando o mal com o mal, quero te convidar a fechar os seus olhos e dizer isso para Jesus nessa noite. Você que quer guardar a sua espada hoje e cessar a onda de violência, pagando mal com mal. Você que quer guardar a sua espada hoje e descansar no conhecimento e poder de Jesus. Você que quer guardar a sua espada hoje e confiar na soberania de Deus em sua vida. Você que quer ser um agente de paz e não de guerra. Diga isso para Jesus nessa noite. Você que quer isso nessa noite, aí onde você está, diga isso para Jesus. Nós vamos orar por você. Quero convidar meu amigo Ziga a fazer essa oração hoje. Vamos orar. Obrigado, Senhor Jesus, por você vir a esse mundo, nos ensinar a viver, ensinar a perdoar, e para que nós cada dia podemos mais e mais aprender. Senhor, ajuda-nos essa caminhada, porque o nosso íntimo sempre quer bater de volta e nós não podemos fazer nada sem Ti, Senhor. É verdade. Senhor, queremos pedir que Tu possas nos guardar essa semana, durante a nossa vida, para que nós sermos servos fiéis a Ti, Senhor. Queremos Te agradecer por essa semana que tem nos dado. Queremos pedir por chuva, Senhor, Tu sabes como estamos precisando.
Senhor, nós queremos, apesar dessa pandemia, te louvar, te engrandecer que nós podemos estar nessa igreja te louvando. Por mais um ano que nós vamos estar juntos nessa igreja, Senhor. Apesar de muitos não poderem estar aqui, mas estão nos assistindo, fazem parte do corpo de Cristo. Em nome do Senhor Jesus, nós queremos te louvar, te engrandecer. Amém. A você que nos acompanhou no Facebook, que Deus te abençoe, que Deus esteja com você, que a graça de Jesus esteja sobre a sua vida também. Deus te abençoe.